Entre jogadores que estão fora dos planos do Internacional para 2025 e alguns atletas que retornam de empréstimo de outros clubes, uma folha paralela pode ser prejudicial para o Colorado agora no início de 2025. O Inter, que tenta realocar muitos atletas, conta com quase 3 milhões de reais em jogadores que não vão ser aproveitados pelo técnico Roger Machado. Entre eles, Lucas Alário e Johan. Enquanto isso, na Europa surge o nome de um zagueiro. E aqui o Campeonato Gaúcho é esmiuçado e as rodadas começam a ganhar forma, datas e já se sabe, inclusive, o dia do primeiro clássico Grenal do ano. Acontece que a televisão pode mudar algumas coisas e o planejamento colorado teria um pequeno hiato para resolver. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo no CT Parque Gigante, também na Morada dos Quero-Queros, a Casa da Base Colorada e nos corredores do Estádio Beira-Rio, porque o final do ano vem chegando, o Inter se organizando para 2025, chegadas, saídas e muitas questões para resolver, principalmente no que diz respeito a finanças. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e deixa aquele like bacana que ajuda pra caramba o meu trabalho, sem contar o compartilhamento. Pega, compartilha nos teus grupos, compartilha nas tuas redes sociais, manda pros teus amigos que tu sabe que são colorados, que vão gostar aqui dos conteúdos, dos vídeos aqui do canal. Inclusive, vamos trocar uma ideia aqui nos comentários, né? Tem muita gente, eu leio todos, tá? Eu leio praticamente todos. Alguns eu não dou uma respondida, mas eu fico só olhando e observando o que vocês pensam, né, dessas questões de movimentação do Internacional aqui neste finalzinho de 2024, quase início de 2025. Vamos falar rapidinho assim, ó, são 9 jogadores basicamente que o Inter não tem interesse em 2025. Se a gente for olhar assim, que pode ser 8, tá? A gente tem uma folha paralela para trabalhar agora já em janeiro. Claro, 2 jogadores já estão aqui, que é o Lucas Alário e o Johan, mas que devem ser negociados. O Lucas Alário provavelmente com a Turquia ou com o mundo árabe, e o Johan até se fala que pode ser, inclusive, ter o contrato, melhor dizendo, rompido, né? Para ficar livre no mercado e poder negociar com qualquer outro clube. O Johan, que não ganhou minutagem com o Roger Machado, o Lucas Alário muito menos, chegou até a ser liberado, né, nessa última partida contra o Fortaleza, porque tinha, claro, uma questão familiar para resolver, mas também porque praticamente, né, não era um jogador decisivo, não era um jogador que seria utilizado no modelo do Roger Machado. O Lucas Alário e o Johan são os grandes expoentes dessa folha paralela que bate na casa dos 2,5 milhões, 3 milhões de reais, tá? A gente pega o Johan com o Lucas Alário, como eu disse, os expoentes dessa grana, só que daí ainda tem aqui, ó, o Gabriel, que estava no Atlético Paranaense, e o Baralhas, que está no Atlético Goianiense. Esses 2 pontos são questões que a gente ainda tem que ver, porque o Baralhas ele pode ser negociado logo no início do ano, agora em janeiro mesmo, com o próprio Atlético Paranaense, que está devolvendo o Gabriel. O Gabriel tem a possibilidade de o Roger dar uma observada nele na pré-temporada. Por mais que a galera, de repente, diga que não vai ser, olha, é um jogador que já teve espaço aqui antes, né, do Kudê chegar e tal, e que era uma liderança e que tem um certo apreço, tá, do departamento de futebol. É claro que o Roger não vai ser definitivo e vai dizer, não quero esse jogador, obrigado. Mas é um jogador que, dependendo do que o Inter precise, em termos de grupo, pode vir a contribuir. Até esses dias alguém colocou nos comentários, não vai ser de forma alguma, né, reaproveitado. Eu não teria tanta certeza, tá? Em cima de zoom e tal, de internet, principalmente porque o que a gente vem falando com as pessoas de dentro do vestiário do Inter é que o Inter, neste momento, precisa de primeiro volante. Tendo a possibilidade do Rômulo sair, o Fernando já não é um cara que cozinha na primeira fervura, o Fernando vai fazer 38 anos, só para a galera, de repente, que está esquecida aí.
Então, é um jogador que foi até, de uma certa forma, interessante aí para o Atlético Paranaense. Perdeu espaço com a chegada do Lúcio, né? E o que também se entende, uma vez que o Lúcio era até o auxiliar do Cudê, na época em que o Gabriel caiu no ostracismo aqui. Mas ainda a gente tem o Kehler e o Emerson Júnior. O Emerson Júnior é o menor, né, desses salários aí, basicamente. Tem o Kehler, que ganhou um aumentinho também quando teve seu contrato renovado, antes daquela coisa, daquela ronha toda de ir pro Vasco, de não ir, lembra? Ainda tem o Lucas Ramos e o Estevão, que também é um salário mais padrão, e o Gabriel Barros. Esses jogadores todos vão ser negociados ou realocados em outros clubes em 2025. Estão fora dos planos, com exceção, claro, como eu falei, do Gabriel. Enquanto isso, numa apuração em conjunto com o Leonardo Moll, meu parceiro da Bandeirantes, eu quero trazer algumas informações sobre o zagueiro Luizão. É um zagueiro de 22 anos, ele é ex-São Paulo, ele está no West Ham da Inglaterra, tá? E aí aqui é o seguinte, o Inter, ele sondou este jogador muito mais porque houve no mercado o zum de que ele sairia da Inglaterra, porque hoje ele está jogando no Sub-21, no Sub-20, basicamente, né? Do time do West Ham. Ele não vem jogando no time quente, no time profissional, no primeiro time. E a ideia, então, do time inglês seria repassá-lo para ele pegar e fazer um período, vamos dizer, de readaptação ou principalmente de sequência de jogos, para daqui a pouco lá na frente vir a ser aproveitado. O Leonardo Moll, inclusive, conseguiu falar com o staff do jogador, um dos empresários do jogador disse que o Inter só perguntou a respeito em termos de valores, em termos de possibilidades de negócio, mas que em nenhum momento fez proposta, em nenhum momento falou de condição salarial ou qualquer outra coisa na questão de burocracia para fichar. É muito mais para ter um entendimento do que seria uma possível negociação, tanto com o clube da Inglaterra quanto com o próprio jogador. Ainda tem aí uma informação, se eu não me engano, é do Tainan Nunes, que outros 5 clubes também se interessaram pelo jogador. Porque é o seguinte, a ideia do West Ham é emprestar ele uma temporada só. Então viria por empréstimo, por uma opção de compra, provavelmente. Lembrando que os ingleses eles estariam com um passe fixado de 3 milhões de euros. Isso seria mais ou menos 19, 20 milhões de reais, isso na cotação de agora, né? Ele é de São Paulo, como eu falei, cria da base de São Paulo, e aí ele acabou aqui, ó, depois de cerca de 20 jogos do time paulista, né, ele acabou indo para o West Ham quando foi, então fez uma temporada jogando com o Sub-20 e a equipe B lá do West Ham, tá? E por último, vamos falar do Campeonato Gaúcho. Tem algumas particularidades, né? Porque o Inter estreia fora de casa contra o Guarani de Bagé. O Inter vai então ao interior do estado para enfrentar o Guarani no primeiro jogo, que tem uma divergência, tá? Porque é o seguinte, a data base é 22 ou 23 de janeiro. O Inter volta no dia 6 de janeiro para reapresentação, início de pré-temporada e tudo mais. Até aqui, ok. Vocês já sabiam disso porque a gente já conversou várias vezes aqui. A questão principal, ela tá na televisão. E o que se fala é que a RBS quer puxar a primeira rodada para o final de semana e não o meio da semana, como está marcado agora. Seria então no dia 17 e dia 18 de janeiro. Ou seja, o Inter poderia então ter a sua pré-temporada encurtada ou o seu período de estreia no Campeonato Gaúcho encurtado, o que também, né, levaria a uma menor preparação, o que provavelmente também faria com que o Inter não fosse com um time, sei lá, 70%, 80% quente, e daqui a pouco o Roger trabalhasse não apenas a gurizada e quem de repente está na melhor fase ou no melhor momento físico. Tá? Então seria o seguinte, primeira rodada contra o Guarani de Bagé, e daí o Inter joga muito tempo em Porto Alegre, porque Porto Alegre é o arredores, né? Porque assim, o Inter joga contra o Juventude, daí depois da segunda rodada, isso aqui no Beira-Rio, depois o Inter encara o São José, no Zequinha, que é Porto Alegre,
Depois o Inter encara o Avenida no Beira-Rio. Aí então o Inter joga também no Beira-Rio contra o Brasil de Pelotas. E aí joga em Porto Alegre contra o Grêmio na sexta rodada, na Arena do Oeste. Então, depois ainda na sétima rodada que o Inter viaja de novo, vai a Ijuí para enfrentar o São Luís, para depois na oitava rodada decidir tudo no Beira-Rio contra o Monson. Lembrando, né? A gente vai pegar são 3 grupos, passa o primeiro de cada grupo e o melhor segundo colocado entre todos os times do Campeonato Gaúcho, tá? Então, essa é a classificação, esse é o jeito aí que vai ser o formato, né, do estadual desse ano. Depois vai semifinal e final. Então, fica a dúvida nessa questão do dia 22 ou do dia 18, final de semana ou meio da semana, por conta da televisão, por conta daquilo que o Internacional e também o Grêmio, né? Porque se tu for olhar, os 2 clubes que são quem dá, né, vamos dizer assim, a audiência para a televisão, os 2 jogam fora de casa. O Grêmio também joga em Pelotas contra o Brasil. Então, provavelmente, num dia jogaria um dos times da capital e no outro dia o outro time da capital, principalmente para ter essa dobradinha aí de televisão, de repente Premiere, internet, enfim, tá? Mas fica ligado, porque tem essa possibilidade aí de antecipação aí do Campeonato Gaúcho. Valeu? Se tu chegou até aqui, não te esquece que KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil. Vai lá, aproveita para brincar e te divertir em KTO.com, que com certeza, né, tu vai gostar pra caramba. Cada jogo é único. Um forte abraço. Tchau.